Agora sim. Ok, então vamos lá. Bem, no nosso estudo, nós já vimos que enfrentamos problemas, tribulações nos nossos relacionamentos, dificuldades, porque muitas vezes nessas situações de tribulação, de angústia, de dificuldade, é onde a gente abre o nosso foco de atenção para a voz de Deus. É onde a gente começa a olhar para o alto e dizer: Senhor, me salva, me ajuda, me liberta, me tira dessa situação. No segundo estudo aqui, nós vimos que o nosso maior problema, aquilo que muitas vezes motiva os nossos pecados, nos motiva a pecar, são os ídolos do nosso coração, a nossa idolatria. E nós precisamos identificar esses ídolos e removê-los do nosso coração através da ação do Espírito Santo. E isso acontece por meio das tribulações e da obra que Deus vai fazendo em nós. A gente precisa, e aí no terceiro estudo nós vimos que para que ocorra transformação, a gente precisa confiar no poder que a graça de Deus tem para nos transformar. Nós precisamos ter uma dependência da graça. A graça, ela não é somente algo que nos salva, mas é também algo que nos santifica. Então a gente precisa ter essa compreensão, certo? Então tudo isso a gente já estudou em nossas reuniões de casais. Mês passado estudamos o terceiro capítulo, agora a gente vai para o quarto capítulo. E o terceiro capítulo a gente trabalhou mês passado aqui de modo virtual, e agora a gente vai trabalhar o quarto capítulo. Irmãos, esse capítulo ele vai trazer para nós o entendimento de que só existe verdadeira mudança quando existe verdadeiro arrependimento e fé. Certo? Só existe verdadeira mudança quando existe verdadeiro arrependimento e fé. Qual seria, então, o processo de mudança verdadeira? Qual seria o processo de mudança bíblica? O processo de mudança permanente? Como é que a Bíblia nos apresentaria esse processo? Para que a gente possa saber como proceder mediante o processo. As respostas muitas vezes mais comuns que a gente dá quando a gente é confrontado em nosso pecado, ou seja, quando alguém nos confronta num erro nosso, ou quando a gente percebe uma falha nossa, um erro nosso, normalmente as nossas desculpas, elas se apoiam em algo que você acha que não é culpa sua. Por exemplo, você procura alguma coisa ou você procura alguém para culpar pelo seu erro, pela sua falha. Você diz assim: ah, eu fiz isso porque você me provocou. Isso é uma resposta padrão. Ou então, quando você é confrontado pelo seu pecado, você diz assim: olha, é porque eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Eu nasci desse jeito, é o meu temperamento, me perdoe. É o meu temperamento, é a minha maneira de agir. Eu sou assim, você sabe disso. Ou então, outra desculpa padrão que a gente usa é: se eu tivesse outras oportunidades na vida, se eu tivesse nascido numa outra condição, se eu tivesse escolha, eu teria agido diferente. É aquela velha desculpa de é a sociedade que me corrompeu. Né? Foi você que me fez pecar, que me fez cair. Então a gente sempre tenta encontrar uma desculpa que tire de nós a culpa. Certo? Esse é o nosso padrão. Olha só o que é que Deus diz a respeito de nós. Né? Lá em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então ele começa dizendo isso. O coração é enganoso. Não confie em quem te engana. Essa ideia da filosofia
mundana que diz assim, siga o seu coração. Isso abaixo está assinado, Satanás. O diabo é quem assina essa frase. Pode ter certeza. Porque se a Bíblia diz que o nosso coração nos engana, ele é enganoso, então por que eu vou confiar nele? E outro detalhe que o texto também diz é que o meu coração é enganoso, o meu coração é perverso. Outra coisa que o texto diz. Quem o conhecerá? Ou seja, quem tem a capacidade de conhecer meu coração? Nem eu mesmo me conheço, nem eu mesmo sei quem eu sou. Na hora das tribulações, eu tenho reações que meu Deus, por que é que eu reagi assim? Não era para eu ter dito isso, não era para eu ter falado isso, não era para eu ter pensado isso. Porque o coração é enganoso, o coração é perverso, e é o nosso coração que é assim. E é algo difícil de se conhecer. E aí ele pergunta, quem o conhecerá? O texto continua dizendo, de Jeremias 17, do verso 9 ao verso 10, diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então Deus é quem consegue ir lá no profundo do coração. Provo os rins, ou seja, no mais íntimo. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, me põe à prova. E conhece os meus pensamentos. Porque é na hora da provação que os pensamentos vão saltar. Não que Deus não conheça sem que a gente pense. Ele sabe, né? E vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, me põe à prova, vê as minhas reações, vê os meus pensamentos. E enquanto eu estou vivendo em meio às circunstâncias, vê se há em mim um caminho mau. E me guia pelo caminho eterno. Então, olha só que interessante. Primeiro, nós vimos que o coração é enganoso, é perverso. E que Deus é quem esquadrinha o coração. Ele é quem conhece o coração. Só Ele conhece o coração. O segundo diz que o salmista mostra o seguinte. Senhor, me prova. Me conhece. Vê o que está errado em mim. E me guia pelo caminho correto. E Provérbios, capítulo 20, verso 5, diz assim. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Então, o que é que ele está dizendo? É como um mar profundo. O pensamento do nosso coração, os sentimentos do nosso coração, as motivações do nosso coração estão num lugar da nossa alma tão profundo como o mar. Como no fundo do mar. E é muito difícil você tirar para fora do coração aquilo que está tão profundo. Mas aí o texto diz que um homem inteligente, um homem reflexivo, um homem sábio, um homem perspicaz, ele consegue, sim, fazer uma análise do próprio coração, não com a profundidade de Deus, mas ele consegue tirar para fora alguns motivos do coração. É interessante que a gente usa muito esse texto de Provérbios, capítulo 20, verso 5, em aconselhamento bíblico, na teoria do aconselhamento bíblico. O conselheiro bíblico, ele é uma pessoa que tem que ser sábia, inteligente. Ele tem que conversar com aquele que ele está aconselhando e no meio da conversa, ele vai identificando biblicamente o que está mais ou menos no coração daquela pessoa. É mais ou menos o que esse provérbio está dizendo. Então, para que aconteça mudança na nossa vida, é necessário haver mudança nesse local onde residem os pecados, as motivações, os pensamentos ruins. E é necessário que algo seja profundamente lido em nosso coração para que a gente possa identificar o que precisa ser mudado. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 nos apresenta a ferramenta de Deus
Deus tem uma ferramenta. Tem até um aqui, ó. A ferramenta de Deus. Facebook aqui, ó. Deus tem uma ferramenta. Qual é a ferramenta de Deus? O que é que você estava fazendo no escritório, né? Porque eu estava fazendo um serviço um dia desse. Aí deixei aqui. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Qual a ferramenta que Deus nos permitiu? Qual é a ferramenta que Deus nos deu para que a gente tenha a capacidade de discernir o próprio coração, as nossas próprias motivações, fazer uma autoavaliação? A ferramenta da palavra. Somente a palavra é capaz de nos dar o óculos necessário para que a gente possa enxergar claramente as nossas motivações, claramente os nossos pecados. Se você não é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você não vai ter capacidade para encontrar em Cristo a transformação. É necessário. Deus determinou que a palavra de Deus seja esse instrumento. Por isso que, para que ocorra mudança, é necessário se conhecer o coração. E para conhecer-se o coração é necessário usar a ferramenta da palavra. E o que é que a palavra faz? Ela traz para fora o que estava escondido. Você já ouviu uma pregação em que você se sentiu profundamente tocado por aquela pregação? O pregador falou alguma coisa que você disse: meu Deus, ele parece que sabe da minha vida. Na realidade, não era o pregador. Era a palavra de Deus falando ao teu coração de modo profundo. Era a palavra de Deus cavando na tua alma e trazendo para fora o teu pecado, para fora a tua incredulidade, trazendo para fora os teus defeitos. Então, a partir disso, do meu confronto com a palavra, quando eu sou confrontado pela palavra, eu preciso tomar uma ação de mudança. Certo? Quando eu sou impactado pela palavra, eu preciso tomar uma decisão de mudar. E isso só é possível se acontecer duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Somente com essas duas coisas é que a transformação ela pode acontecer em nossa vida. Se você é confrontado pela palavra, se sente incomodado pela pregação da palavra de Deus, mas você endurece diante da palavra e diz assim: eu não vou mudar não. Esse pastor é que está errado. Esse cara está me dando indireta. Eu não vou mudar não. Só que não é a palavra quem está dizendo isso para você. O texto é claro. O texto é muito claro. Não ocorreu perversão do texto. Ele está claramente dizendo isso. Aí você diz: não é bem assim não aceito. É o caminho que não vai te levar à transformação. O caminho que vai te levar à transformação é o caminho em que você se arrepende e você crê. Vamos lá. Existem dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento genuíno e existe o arrependimento mundano, que é o remorso, é a tristeza. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 11, Paulo fala sobre esses dois tipos de tristeza, de modo bem interessante. Ele diz o seguinte: 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 a 11. Porquanto, ainda que vos contristei, Paulo está dizendo, olha, eu deixei vocês tristes com a minha carta. Paulo tinha enviado uma carta, Paulo tinha mandado uma carta, e essa carta foi muito dura, muito pesada. E essa carta confrontou os coríntios de maneira muito profunda.
E eles ficaram tristes com aquela confrontação, porque a carta revelava os pecados deles. E aí eles ficaram tristes porque eles viram que estavam em pecado. E aí Paulo diz, eu contristei vocês com minha carta. E aí ele diz, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido, porque aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Ele diz assim, olha, eu fiquei sim triste, arrependido, porque eu machuquei vocês com a minha carta. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu não me arrependi. E ele vai dizer, aí você diz, peraí, Paulo é louco, ele disse que se arrepende depois de que não se arrepende. Não, ele se arrepende de ter provocado tristeza neles, de ter machucado eles com a carta dele. Mas ele não se arrepende porque ele percebeu que isso era necessário. Já aconteceu isso com você? Você já chamou a atenção de alguém que a pessoa ficou com raiva de você e não queria mais olhar para sua cara? E você ficou, meu Deus do céu, caramba. Oh, rapaz. Mas aí você percebe que aquilo foi importante para a vida daquela pessoa. Isso é muito comum para a gente que é pastor. Às vezes a gente tem uma pregação, a pregação é dura, a gente sai e diz, meu Deus do céu, a igreja ficou toda abatida com aquilo que eu disse. Eita, eu acho que eu fui muito duro. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Olha, eu acho que eu fui muito duro com aquela carta. Eu me arrependo por ter entristecido vocês, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo. Olha só por quê. É o que ele diz. Agora eu me alegro não porque vocês foram contristados. Ele diz, eu não me alegro porque vocês ficaram tristes. Eu não me alegro porque eu machuquei vocês. Não é isso. Mas porque vocês foram contristados para arrependimento. Ele diz, eu me alegro, não é porque eu machuquei vocês, vocês ficaram tristes com a verdade que eu disse para vocês. Mas eu me alegro porque vocês se entristeceram por causa do arrependimento. Pois vocês foram contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Ou seja, ele está dizendo, olha, de maneira que o que eu fiz não provocou dano em vocês, pelo contrário. O fato de eu ter machucado vocês com a minha palavra, o fato de eu ter dito a palavra de Deus e essa palavra ter ferido vocês, isso não provocou dano, pelo contrário, foi isso que está provocando mudança em vocês. Porque vocês se arrependeram verdadeiramente. E aí o que é que ele diz? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, ninguém se arrepende de ter sido ferido pela palavra. Ah, eu fui ferido pela palavra. Não, pelo contrário, quem se arrepende diz assim, graças a Deus que o pastor me deu aquele conselho. Foi duro na hora que eu vi, mas foi importante para a minha vida. Graças a Deus por aquela mensagem que eu ouvi sendo pregada. Foi pesado ali, mas depois realmente aquilo mudou minha vida. Com crianças, a gente põe ele de castigo, fica com raiva. Mas hoje eu sou grato a Deus pelos meus pais terem me castigado quando eu era criança. Porque isso produziu mudança. Então, o arrependimento, a tristeza do arrependimento, segundo Deus, é bom. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz o seguinte, ó, porque quanto cuidado... Não, ele continua aqui dizendo, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se a tua tristeza foi causada porque você foi confrontado com a verdade da palavra e você ficou triste por isso, amém, arrependa-se. Isso é sinal de um arrependimento. Agora, se você se entristeceu porque o seu pecado foi descoberto, eita, descobriram quem eu sou, eita, finalmente encontraram o meu segredo. Fiquei triste, porque todo mundo vai ficar falando mal de mim. Essa é a tristeza segundo o mundo. Essa não opera arrependimento. Você só está arrependido porque foi descoberto o seu pecado. Porque o que as pessoas pensavam de você não era verdade. Então, arrependimento, quando você é descoberto, é um arrependimento muito falso. Agora, o arrependimento verdadeiro, segundo Deus, é aquele que a pessoa vai lá e diz assim, realmente, eu errei. Eu sou um miserável, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar. Oh, meu Deus, que tristeza. Me transforma. E aí, o arrependimento mundano, ele é superficial, ele só se preocupa com a autoimagem.
Foi o que Judas fez. Por que que Judas correu e foi se enforcar? Porque Judas percebeu que a autoimagem que ele tinha de apóstolo, tal, e agora virou traidor, ele, caramba, eu acabei com minha vida. Nunca mais eu vou ser respeitado. Vou acabar com minha vida ali agora, porque eu nunca mais serei respeitado. Isso é remorso. Isso não é arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento, ele gera no nosso coração um desejo que Deus faça uma cirurgia em mim. Salmo 51, verso 1 a 4, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. É interessante que quem está dizendo isso aqui é Davi. Só que Davi, ele tinha adulterado e tinha matado um homem. Por que ele está dizendo somente contra ti pequei? Porque você precisa entender que todo pecado, ele é contra Deus primeiro. O pecado que você tem contra a sua esposa, ele é primeiramente um pecado contra Deus. Você se rebelou contra Deus e você está buscando fora de Deus uma felicidade. Aí você adulterou. Você se rebelou contra Deus, aí você está buscando fora de Deus uma justificativa para a tua mentira. Então, quando você mente para alguém, você já pecou contra Deus. Então, todo pecado, ele é primeiro contra Deus. Em segundo lugar, é contra o próximo. O meu pecado contra o meu cônjuge, ele é resultado do erro que eu já tenho contra Deus. É só o fator externo. Então, o verdadeiro arrependimento é quando o homem ele se sente culpado no seu íntimo diante de um Deus que tudo vê. Aquele pecado que você comete lá no secreto do teu quarto, quando ninguém está te vendo, e você diz, oh caramba, que tristeza que eu estou fazendo isso. Será que é arrependimento mesmo? Porque ninguém está te vendo. Mas Deus está te vendo. Agora, se alguém descobrir que você está fazendo aquilo que você está fazendo escondido, aí você fica, meu Deus, me transforma. Não. Antes, quando era escondido, você não estava nem aí. Ficava triste, abatido, mas não queria muita coisa de mudança. Quando foi descoberto, aí sim. Quando tua esposa disse, eu quero o divórcio, aí você disse, não, agora eu estou arrependido. Quando o pastor disse lá, você agora, disciplina eclesiástica, não, agora eu quero mudar. Mas enquanto você estava com Acã escondendo o teu pecado, você não estava nem aí. Porque você já estava pecando contra Deus há muito tempo. Aquilo que você fez foi só a evidência externa da ferida, do câncer que já estava dentro de você. Foi só o que saltou para fora. Perceba que no Salmo 51, o foco do arrependimento aqui é o relacionamento com Deus. Você está percebendo isso? O verdadeiro arrependimento não é uma tristeza porque eu fiz algo contra alguém, mas é uma tristeza profunda porque eu feri o meu relacionamento com o meu Deus. Deixa eu te explicar por quê. Se você se entristece só porque você entristeceu alguém, pode ser que você só está triste porque aquela pessoa vai ficar com raiva de você. Você não queria ninguém com raiva de você. Eu não gosto quando as pessoas ficam com raiva de mim. Eu não gosto quando as pessoas ficam pensando mal de mim. Então, quer dizer, a tua preocupação é com a tua autoimagem, não é com a santidade. Você está entendendo isso? Então, você precisa entender que o verdadeiro arrependimento não é porque eu fiz algo contra alguém e aquela pessoa vai ficar com raiva de mim. Não. É porque quando eu fiz algo contra alguém, eu já tinha feito contra Deus. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele em que você diz assim, meu Deus, sou um miserável pecador,
Eu me rebelei contra ti, Senhor, aquele que me deu vida, aquele que me deu tudo. Ó, Senhor, a tua mão vai pesar sobre mim. Eu pequei contra ti, Senhor. Foi contra ti que o meu coração se revelou. Ó, Senhor, como é que eu posso respirar sem a tua presença? Como é que eu posso, Senhor, viver sem ter a tua presença na minha vida? Ó, Deus, não me despreza, Senhor. Ó, Deus, derrama tua misericórdia sobre mim. Vê se há em mim um caminho mau, Deus. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. O foco dele é o meu relacionamento com Deus. Pastor, então não tem que preocupar com os outros. Não, calma. Quando o meu relacionamento com Deus está bem, o meu relacionamento com os outros é consequência. Você está entendendo isso? Por isso que João, ele disse que se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, você é mentiroso. Porque é impossível você dizer que ama a quem você vê, que você ama a quem você não vê, mas você não ama a quem você vê. Por quê? Porque tudo que é visível vem do invisível. Tudo que eu vivo para com o meu relacionamento com o meu próximo é resultado do meu relacionamento com o meu Deus. Você está entendendo isso? Então a maneira como você trata a sua esposa é fruto do relacionamento que você tem com Deus. A maneira como você trata seu esposo é fruto do relacionamento que você tem com Deus. Então você precisa primeiro ajustar seu relacionamento com Deus. Isso só acontece com arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento verdadeiro, ele só acontece se você se preocupar com o seu relacionamento com Deus. E aí, o que vem depois, a gente viu o seguinte, ó, só para acompanhar o raciocínio. Primeiro, existem dois tipos de arrependimento. O verdadeiro, que produz tristeza, mas essa tristeza foi Deus quem provocou para me confrontar e me querer fazer mudar. Existe o arrependimento do mundo, que é o quê? Que é aquela tristeza, eu estou triste porque ninguém quer falar comigo, porque ninguém quer me amar, eu estou triste porque vão ficar com raiva de mim, eu estou triste porque... eu estou triste. Não, essa é superficial. Essa que é verdadeira, porque ela é o confronto de Deus dentro de mim. E aí, o desejo de transformação, ele vai na direção de Deus. Ele diz assim, Deus, me transforma, porque eu pequei contra ti, Senhor. Então ele joga o foco para Deus. Deus, me transforma, Deus. E aí, quando Deus age em nós e nos transforma por meio de um verdadeiro arrependimento, e nós ajustamos esse relacionamento com Deus, as nossas atitudes vão mudar. Elas têm que mudar. Olha o que é que Jesus diz em Lucas capítulo 3, verso 8 a 14. Jesus diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, os fariseus estavam se orgulhando, olha, arrependimento de que se eu sou filho de Abraão? Eu não preciso me arrepender, eu sou filho de Deus. Já sou salvo, irmão de Jesus, filho do dono do ouro da prata. Eu sou esse cara. Para quê? Arrependimento. Eu digo, não, para com isso. Você se orgulhar porque nasceu da semente de Abraão, Deus pode até pegar pedras e transformar. Então isso não é nada. Então Jesus chama eles à verdadeira mudança, que a mudança não era no sangue de quem eu vim, eu sou filho de Abraão. Não, era agora, a mudança era dentro. Aí Jesus diz assim, ó, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Ou seja, já estou pronto aqui para cortar. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Então eles se assustaram. Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, primeiro, comece a mudar a forma como você se relaciona com as suas coisas. Produza atitudes. Que atitude? Divida o que você tem. Atitude, ação. Ele não está dizendo que quem se arrepende é o que dá esmola aos pobres. Não, ele não está dizendo isso não, gente. Ele está dizendo que quem se arrepende muda de vida.
muda a maneira como ele se relaciona com o próximo. Aí ele diz aqui, ó. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? Ele disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. Interessante, os publicanos, o que é que eles faziam? Eles eram corruptos. O governo pedia lá 10% de imposto. Os publicanos chegavam e diziam: olha, o governo está pedindo 30%. 30% era 30%. Por quê? Porque ele botava 20% no bolso e 10% ele entregava para o governo. Os publicanos faziam isso. Aí Jesus disse: olha, se vocês querem provar o fruto de arrependimento, então não peça mais. Peça somente o que está ordenado, ou seja, seja honesto na coleta de impostos. E os soldados interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? Jesus disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Ou seja, não roube. Então, olha só que interessante. Quais são os frutos de arrependimento que Jesus está falando? Ou seja, arrependimento é uma árvore. E o que sai dessa árvore? Mudança de vida. Está vendo isso? Qual é o maior pecado da igreja evangélica brasileira? Da igreja evangélica atual? Cheio de crente dentro das igrejas que dizem estar arrependidos, mas nunca voltaram para os cônjuges que traíram e pediram perdão. Cheio de pessoas dentro das igrejas dizendo-se arrependidos, mas nunca foi lá devolver o dinheiro que roubou dos outros. Pessoas se dizendo arrependidas, mas continuam nas igrejas fofocando, mentindo, causando discórdia. Ou seja, cadê os frutos de arrependimento dessas pessoas? Será que elas são crentes de verdade? Pensa nisso. Pensa nisso. O verdadeiro cristianismo, ele provoca transformação. Meu irmão, eu não estou dizendo que eu sou santo. Mas quando eu me deparo com uma verdade dessa, eu fico incomodado com a minha vida. E digo assim: Senhor, põe um guarda na minha boca para que eu não fale bobagem. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Deus, e me transforma para que eu possa ter frutos de arrependimento. Pai, aqueles pecados secretos me faz me arrepender deles. Porque esse é o coração de um convertido. Quando eu vejo o crente, e hoje é moda isso, viu? O crente peca numa igreja, faz um bololô, faz um rolo miserável dentro da igreja, arrebenta com a vida de um bocado de gente, destrói casamento, destrói família, faz tudo de ruim. Aí, quando ele é confrontado com a verdade, o que é que ele faz? Ele se arrepende? Não, ele sai da igreja. Diz: eu vou sair dali porque aquilo é isso, é isso, é isso, é aquilo outro. Aí, vai para o mundo. Depois, ele vai para outra igreja, que ninguém conhece ele. Aí o pastor chega e diz: e aí, por que você saiu? Não, porque era isso, era aquilo outro, eu estou arrependido. Ok, mas por que você não volta lá para sua esposa e pede perdão a ela pelo pecado que você cometeu com ela? Para o seu esposo e pede perdão? Para os seus filhos? Por que você não volta lá para aquela igreja que você mentiu, enganou, defraudou, e você vai lá dizer: irmãos, me perdoem pelo meu pecado? Por que você não faz isso? Olha aí. Por que você diz para sua esposa que você está arrependido, mas não, amor, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe, eu estou arrependido, eu nunca mais vou fazer isso, mas continua fazendo? Que arrependimento é esse? Você está arrependido, sabe por quê? Porque talvez sua esposa ameaçou o divórcio, aí você ficou com medo. Então o teu arrependimento não é porque Deus chamou você para a conversão, é porque você está com medo de perder. A sua preocupação é só com o seu umbigo. É isso o problema. Lá em Atos 26, 20, diz assim: antes anunciai primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus,
fazendo obras dignas de arrependimento. Isso é Paulo, na sua defesa, dizendo assim, olha, Festo, eu aceitei o chamado de Deus. E eu fui por toda a terra da Judéia, pregando a todos os gentios, olha, arrependam-se, convertam-se, produzam obras diferentes, produzam obras dignas de arrependimento, peça perdão aos que vocês traíram, peça desculpa a quem você prejudicou, produza isso na sua vida, porque isso é cristianismo. O que está por aí nas igrejas, na maioria das igrejas, não é cristianismo. É clubinho social. Sabe o que é clubinho social? E eu tenho certeza que no dia que muitos... Por isso que a palavra de Deus diz que estreita é a porta que conduz à vida. Não se engane. Desse mundaréu de igreja, desse volume grandioso de crente que está dentro das igrejas, até tocando, cantando, fazendo o que for dentro das igrejas, pode ter certeza. A maioria não vai passar da porta de entrada da eternidade com Cristo. Sabe por quê? Porque não são crentes. São falsos convertidos. Porque o verdadeiro evangelho as igrejas não estão mais pregando. O evangelho de arrependimento. Sabe qual é o processo de arrependimento, meu irmão? Primeiro, ver o teu pecado. Segundo, confessar o teu pecado e dizer, eu pequei. E não, eu fiz isso porque é fulano. Não culpe outros, culpe você. Não faça como Adão, covarde, que diz, não, foi a mulher que tu me desse. Não. Eu pequei, Senhor, porque eu sou um miserável pecador. Mal, perverso no meu coração. Ó Deus, fui eu. Confesse. Terceiro, corra. De quê? Corra do pecado. Em direção a Deus. E não o contrário. Adão e Eva, quando pecou, correram para se esconder. Não. Corra para Deus e diga assim, Pai, eu estou aqui para te confessar. Eu pequei. Quarto, seja transformado. Busque mudança em Deus. E para essa transformação acontecer, você precisa ter fé. E o que é fé? A gente não pode só crer na existência de Deus. O diabo, ele crê e treme. Não, você precisa crer que Deus é capaz de transformar. E você precisa querer essa transformação. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, essa fé, ela não somente nos salva, mas ela nos faz viver por meio dela. Crer que Deus é capaz de nos transformar e crer que nós precisamos depender dele é o que nos causa transformação. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A caminhada cristã, meus irmãos, é um passo de cada vez, onde nós nos deparamos com os nossos pecados, somos confrontados pela palavra, precisamos reagir com tristeza vinda de Deus diante do nosso pecado e correr na direção de Deus e dizer, Deus, me salva de mim mesmo. E aí eu estava refletindo hoje, aí saiu uma frase, uma reflexão sobre o que eu refleti hoje. Tiago 2,19 diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Ah, mas eu creio em Deus, pastor, eu creio em Deus. Ok, o diabo também crê, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas sabe qual é a diferença da fé do diabo para a fé que você precisa ter? Olha só, crer em Deus não é temer o peso da mão dele, como o diabo faz. Crer em Deus é desejar o afago da mão de Deus, a repreensão amorosa da palmada de Deus e andar de mãos dadas com Ele em direção à vontade que Ele tem para a nossa vida. Hebreus 11:1 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Creio que Deus está nos conduzindo. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:6 diz assim, ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário se aproximar de Deus com a fé de que Deus pode sim nos transformar e nos entregar essa transformação. Crer significa conhecer os fatos a respeito do Evangelho. É afirmar que os fatos do Evangelho são verdade na minha vida e confiar que o Evangelho pode me transformar. Esse movimento ele tem que acontecer para achar a fé necessária, que pode transformar a minha vida. Então, meu irmão, seja confrontado pela palavra. Busque a palavra, porque ela é quem penetra, confronta, revela os nossos pecados. E a partir disso, entristeça-se pelo teu erro. Não porque a mão de Deus vai pesar sobre você, mas porque esses teus pecados te afastam de um relacionamento belíssimo com o Senhor. E aí, a partir disso, corra para Cristo, crendo que Ele é capaz de te transformar. E aí, com a transformação pelo Espírito Santo de Deus, nós manifestaremos as verdadeiras obras de arrependimento. Então, se o teu casamento está sendo difícil, será que é porque você não quer que o outro mude? Ou porque você diz que você erra porque o outro te irrita? Não, ele me irrita, por isso que eu falo isso. Não, é ela que vai, por isso que eu ajo assim. Você sempre tira a culpa de você. Você só peca contra o outro no teu relacionamento porque você primeiro precisa arrepender-se dos erros que você comete no teu relacionamento com Deus. E aí você vai encontrar verdadeira transformação. Então é isso, para a gente fechar. Eu vou dar aqui 5 minutos só para fazer perguntas. Certo? Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, eu vou ativar aqui os comentários de novo. Fica à vontade aí. Só vai ter 5 minutos, porque senão o Instagram ele corta. Depois a gente vem aqui. Aí no Facebook eu passo um tempinho mais aí com os irmãos para a gente interagir mais um pouquinho, certo? Então aqui no Instagram, quem estiver me acompanhando, tem Danielton, Deus abençoe, Maria José, tá aí, tchau também, Maria José, essa irmã Maria. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, aproveita esse momento para a gente poder fechar a nossa live. Tem que ser 1 hora. Tatiana, Sara, Deus abençoe, Sara e Xande, né? Estão acompanhando. Tatiana também, Deus abençoe. Tatiana Karina Barbosa está nos visitando, né? J. Vicente também está aqui nos visitando. Temos mais... Alguém tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, manda aí. Responder pelo menos 2. Certo? Para a gente poder fechar a live. Maria Oliveira. Está mandando um tchauzinho aí. Deus abençoe. Cida, o Alisson e família assistindo. Deus abençoe vocês. Pastor, como é que eu posso saber que tenho a mente de Cristo que Paulo declarou? Primeiro, você precisa... A pergunta é, como é que eu posso saber se eu tenho a mente de Cristo, como Paulo declarou? Primeiro, você tem que demonstrar um desejo pela lei de Deus. Salmo capítulo 1 diz, bem-aventurado o homem, diz assim, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Você tem prazer na lei de Deus. Agora, o prazer na lei de Deus não é simplesmente o desejo de conhecer a lei, mas é o desejo de viver essa lei. Meditar dia e noite nessa lei. É desejar a vontade de Deus e abominar o pecado da tua vida. Isso é a mente de Cristo em nós. Certo? Então, é mais ou menos nesse caminho. Como saber se eu tenho a mente de Cristo? Primeiro é saber se você ama fazer a vontade de Deus e abomina o desejo do teu pecado. E você luta contra isso todo dia. Contra essa vontade do pecado. E você luta para buscar a vontade de Deus na tua vida. Isso é sinal de que você é um crente. Amém, Danieliton. Deus abençoe sua vida. Cícero e família.
em oração. Amém. Deus abençoe Cícero. Cícero, Juliana e as meninas. As três, né? Cícero, ele é um homem bem-aventurado entre as mulheres. Então, irmãos, Deus abençoe aqui no Instagram. Vou fechar aqui. Tchau, Margarida. Boa noite. Até mais. Vou ficar só no Facebook agora.